Olá a todos, bem-vindos à ERV Academia e ao quarto vídeo da saga Os Cabos das Tormentas. Este espaço hoje é dedicado aos cabos das tecnologias de informação e se é verdade que não falamos a mesma linguagem que os computadores, os smartphones ou os tablets, é também verdade que cada vez mais os utilizamos em contexto de sala de aula, em aulas síncronas e assíncronas, à distância e também para produção de conteúdos. Nos vídeos anteriores focámos a nossa atenção no áudio e no vídeo, com grande incidência para os cabos e sinais analógicos. Estes tentam reproduzir as ondas geradas pela luz ou pelo som em forma de impulsos elétricos, ondas que variam no seu sinal ao longo do tempo. Os cabos das tecnologias de informação estão mais baseados nos protocolos digitais e estes têm algumas vantagens sobre os sinais analógicos. Os sinais digitais praticamente não sofrem degradação com ruído presente nos circuitos e interferências externas. Permitem maiores distâncias entre emissor e receptor sem alteração. Permitem codificação e encriptação. O sinal gravado é preservado ao longo do tempo. E enquanto no domínio digital, os sinais não dependem da qualidade ou características do emissor e receptor. Olá pessoal, já estamos todos, ok? Já está a entrar também. Então, tudo bem? Alô? Olha, eu Olá, estava a olá a pensar em ir todos. para a praia e para os vossos lados, Olá. queria só perceber Yeah. como é que está o tempo. Está Bem mais ou fixe. menos. Está altamente. Está Mas mais como ou é que é menos. assim, Quer dizer, sim? não posso Tá. afirmar categoricamente Está que fixe, esteja está. bom. Não, quer está-se dizer, bem. Nem está Está-se frio, bem. está calor. Mas está frio? Está bué da fixe, pá. Numa escala de 1 a 10, Yeah. talvez. Está um bocadinho Ah, de vento, seja não bom. está muito. Está bem, está bom. Está bom. Para mim está bom. Epá, Talvez está um pouco ou mais. menos. Então, mas, Bem, depende também do espírito, não é? Da disposição. ok, deixem estar, eu vou ver ao boletim meteorológico. Obrigado, tchau pessoal. Os sinais digitais estão menos sujeitos a fatores que possam afetar a integridade do sinal e a comunicação de dados que queremos efetuar. Para os sistemas digitais, apenas interessa se há corrente ou não há, é 1 ou 0. Ao dígito chamamos bit, a abreviatura de binary digit, e a conjuntos de 8 bits, normalmente, chamamos byte. Se um sinal for enviado de uma fonte para um receptor em forma de impulsos e ao longo do tempo, o sistema receptor irá interpretar o sinal como zeros e uns. E para evitar que exista alteração na informação, porque há uma corrente residual ou porque os cabos estão mal ligados ou oxidados e a tensão não é exatamente o limite estabelecido, existem máximos e mínimos de tolerância. Assim, temos a certeza que um documento que enviamos, por exemplo, para uma Dropbox por e-mail ou que partilhamos via pen de USB, um documento de Word, um PowerPoint, mantêm exatamente a mesma informação quando são lidos por outro dispositivo, por outro computador. Mas se os computadores conseguem fazer cálculos rápidos e extraordinários, como é que funciona a aritmética quando apenas existem dois valores, 0 e 1? Qual o resultado desta soma? Tenderíamos a responder 21, mas isso é no nosso sistema decimal. No sistema binário, esta conta resulta em 101. Quando falamos no sistema decimal e representamos quantidades ou números, fazemos-lo utilizando as unidades, dezenas, centenas, que não são mais do que potências do nosso sistema do 10, a base 10. O número elevado a 0 é 1. Portanto, neste exemplo, temos uma vez um 1. Na casa das dezenas temos 10 elevado a 1, que é o próprio 10. E quantos 10 temos? Temos 0. Passamos para as centenas e temos 10 ao quadrado, que é 100. Quantas centenas temos? Uma. E automaticamente percebemos que a grandeza é 101. Para nós é fácil entender o sistema decimal, até porque temos 10 dedos. Já percebemos como podemos entender o sistema decimal. Já o sabíamos desde o primeiro ciclo. E o binário? O binário tem base 2 e aplicando o mesmo princípio, ao invés de termos as unidades, dezenas, centenas, passamos a ter potências de 2. Neste caso, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Qualquer informático sabe estes valores de cor. E, na verdade, todos nós já nos deparamos com estes mesmos valores. Quando escolhemos um computador e estamos a olhar para as especificações, ou queremos comprar uma pen USB e determinar a capacidade que nos é necessária, falamos sempre nestes múltiplos do sistema binário.
E, na verdade, uma curiosidade. Um megabyte não são 1000 bytes, são, na verdade, 1024 bytes. Um terabyte não são 1000 gigabytes, são, na verdade, 1024 gigabytes. Então, como fazemos operações matemáticas com binário? Da mesma forma que as fazemos em decimal. Começamos à direita. 1 e 0, 1. 1 e 1, a tendência é responder 2, mas 2 não existe no sistema binário. Portanto, é 0 e há transporte para a próxima operação. E vai 1. Portanto, obtemos 1, 0, 1. Então, e a prova disto? Então e a prova? A prova? Faz-se já aqui ao lado. Recordando que na base 2 temos da direita para a esquerda os pesos 1, 2 e 4. Temos então, na primeira parcela, temos um 1 e temos também, mais à nossa esquerda, um 2. E a soma destes dois valores é 3. Portanto, 1 equivale a 3 no nosso sistema decimal. Na segunda parcela temos 0, temos depois um 1 que vale, neste caso, o peso 2, e 0 e 2 igual a 2 no nosso sistema decimal. O resultado que obtivemos foi um 1, não tivemos nenhuma casa de peso 2 e tivemos depois com o transporte uma terceira casa que tem um peso de 4. 1 mais 0 mais 4 igual a 5. E, efetivamente, 3 e 2 são 5. Os computadores e tablets fazem hoje parte da nossa vida. No seu início, provavelmente fariam parte da casa toda ou do prédio. Nos anos 80, os computadores tornaram-se vulgares em casa e nos pequenos escritórios, muito por culpa da IBM com o PC, da Apple com o Macintosh e de casos de sucesso de microcomputadores como o Spectrum, o Commodore 64, o Amiga e até o Atari ST. Para além dos cabos proprietários e dos diversos protocolos que existiam na indústria, basicamente os computadores comunicavam de duas formas: cabos em série e cabos em paralelo. E sem dúvida que a ligação em paralelo, enviando conjuntos de 8 bits de uma só vez, se tornava mais rápida que a porta em série. E nos anos 90 proliferaram soluções de comunicação e de armazenamento alternativas à tradicional disquete e ao disco rígido. Foi a época em que evoluímos para o CD, para o DVD, para os discos zip, mas também para os cabos e ligações SCSI e depois também para, por exemplo, a norma IEEE 1394, que não é fácil dizer, e que, por exemplo, a Apple chamava de Firewire ou marcas como a Sony chamavam de iLink. E a indústria precisava de alguma normalização. E porque a eletrónica evoluiu muito rapidamente, foi possível criar um protocolo e um tipo de ligação com transmissão de dados em série que permitia ligar computadores, periféricos, sistemas de armazenamento, discos rígidos. E assim nascia o Universal Serial Bus. E este é o interface, a ligação mais comum que encontrarão nos vossos computadores e até tablets. E uma das evoluções que obtivemos com o USB foi a capacidade de transportar também energia. As portas USB, para além de transmitirem dados digitais, podem alimentar os acessórios, desde luzes, teclados, ratos, periféricos de vídeo e áudio, e servir também de entrada e saída de dados para memórias e discos rígidos. O USB não é um cabo de dados, de controlo, de vídeo ou de áudio. É tudo isto junto e cabe aos fabricantes utilizá-los da forma que pretendem para otimizar os seus processos e os seus dispositivos. As portas USB e os seus cabos apresentam diversas fichas, mas todas são baseadas no mesmo protocolo que foi evoluindo com o tempo até atingir velocidades que ultrapassaram as ligações mais rápidas, como era o caso do Firewire. O protocolo USB foi anunciado em 1996, evoluiu para permitir mais velocidade de transferência de dados, estabeleceu a possibilidade de fichas mais pequenas e até a corrente elétrica que transfere, permitindo alimentar periféricos mais exigentes ou carregar dispositivos. E sempre com retrocompatibilidade. Posso continuar a utilizar o meu dispositivo USB 1 com uma ligação USB 2, por exemplo. Habitualmente, os cabos USB disponibilizam duas fichas diferentes nas suas extremidades. Isto foi feito para impedir que tentássemos fazer coisas como ligar dois computadores um ao outro sem termos os devidos cuidados. E como estes cabos transportam energia elétrica, poderíamos provocar algum dano numa das placas. Para ligar um computador ao outro, ou ligar computadores em rede, normalmente utiliza-se o cabo Ethernet, o cabo de rede, e hoje também tem tendência a desaparecer porque temos à nossa disposição muitas redes wireless, redes Wi-Fi. Que tipo de cabos é que encontramos na sala de aula? O tipo A é o mais comum nos computadores, nas PEN de memória, e o B nas impressoras e outros acessórios mais robustos.
As fichas mini são mais fáceis de encontrar nas câmaras digitais e leitores de música MP3 e similares. As fichas micro são as mais fáceis de encontrar nos smartphones ou escutadores e as mais recentes, USB-C, que encontramos em computadores de nova geração, nos seus carregadores e até em tablets como os iPad e os Surface. Um cabo que optei por não referir no vídeo anterior, que foi dedicado às ligações de vídeo, foi o cabo HDMI, que é um interface multimédia de alta definição. É um cabo multimédia, transporta áudio e vídeo e em formato digital. Teve várias evoluções desde o seu lançamento em 2002 e, para além de nos facilitar a tarefa de ligar um monitor ou um projetor, inclui funções de controlo bastante úteis, quer no domínio da informática, quer nos equipamentos domésticos. Posso, por exemplo, desligar o meu leitor Blu-ray e ele automaticamente desligar o televisor, ou posso simplesmente, ao desligar o meu computador, desligar também o projetor ou o monitor a que tenho o computador ligado. Mas nada me serve saber de cor e reconhecer todas estas nomenclaturas e cabos se tiver dificuldades depois em obter as ligações que pretendo. Os nossos computadores normalmente reconhecem os periféricos que lhes são ligados, mas muitas vezes precisamos de os ajudar nas configurações, até porque o cabo USB é um cabo genérico de dados e é necessário especificar quais são as entradas e saídas que queremos. Por exemplo, no Mac tenho um microfone externo ligado por USB e é necessário definir se quer que o som captado seja feito pelo microfone interno ou pelo externo, que está ligado por USB. E reparem como um microfone de alta qualidade, um microfone de condensador, habitualmente tem uma ficha XLR, que falámos muito brevemente nos cabos de áudio no segundo vídeo, e a verdade é que estes microfones precisam de alimentação. Com a ficha de USB viemos resolver este problema. Eu neste momento estou a gravar este vídeo com o auxílio de um microfone deste mesmo tipo, mas com ligação USB. Num PC e com o Windows 10, as tarefas de gestão dos monitores, por exemplo, são também muito simples e completas. Neste caso, para além do monitor do PC, tenho ligado um segundo monitor por VGA e um projetor LG por HDMI. O sistema permite-me definir que monitor é o meu principal e o arranjo para os restantes, se há extensão de área de trabalho ou se, por exemplo, monitor e projetor partilham a mesma imagem. Posso ainda aceder às especificações de cada um isoladamente para verificar resoluções e outros aspectos mais técnicos. Felizmente hoje os cabos de tecnologias de informação são bem mais simples e às vezes com pequenos ajustes nos nossos sistemas conseguimos usufruir ao máximo daquilo que nos podem oferecer as ligações entre dispositivos. O que é que vimos hoje? Fizemos a contextualização da evolução dos computadores, a comunicação e sinais digitais, falámos dos cabos mais comuns e, por fim, mostrei-vos alguns ajustes simples de sistema para que tudo funcione bem. Até aqui temos visto coisas técnicas, temos também falado um bocadinho de história e na evolução dos próprios dispositivos e das normas e protocolos. Pode parecer complexo, mas no quinto e último vídeo desta série tudo se irá concretizar. O meu objetivo para o quinto vídeo desta série é ajudar-vos a preparar um vosso pequeno espaço lá em casa, preparar um pequeno estúdio que vos facilite o trabalho de gerir as aulas síncronas e assíncronas e também a produção de conteúdos. No quinto vídeo vamos falar de captação de som, vamos falar de iluminação, a captação de vídeo e até a acústica da sala. Até lá, não se esqueçam de subscrever o canal, de partilhar com os vossos colegas, façam-nos comentários, sugestões e, como eu desejo sempre, até nos vermos outra vez, boas aulas.